Tomou posse hoje o novo presidente da Caixa, o Carlos Vieira Fernandes. Ele ocupa o lugar de Rita Serrano, que foi demitida pelo presidente Lula no mês passado. Vieira Fernandes é um nome próximo ali ao presidente da Câmara, Arthur Lira, né? O André Anelli é quem vai trazer as informações para a gente agora. Anelli, como que foi essa posse e o que esperar a partir de agora, hein? Bem-vindo. Posse esvaziada, viu, Evandro? Muito boa tarde para Anelli, nós não estamos conseguindo ouvir você. Daqui a pouco eu vou retomar então o papo aqui com o André Anelli. Deus abençoe, né, a nossa conexão para que a gente possa ouvir as informações dele. Mas que recado que dá essa mudança na Caixa Econômica Federal, hein, Elaine Keller? Porque é mais uma mulher que se vai do governo Lula. Lamentavelmente, né? Aqui não há nenhuma bandeira ideológica de feminismo, mas é importante os espaços para as mulheres, inclusive porque isso é uma agenda da própria ONU, né, de criar aí um ambiente político propício para que as mulheres tenham mais espaço, né? Então a gente vê aí um retrocesso nesse sentido dentro do governo do Lula, mas está dentro dessa história que acabamos de falar quando a gente agora discutiu a questão da unificação dos partidos. É a famosa negociação, né, ou governo de coalizão, né, para não dizer outro nome, né, onde você tem que abrir mão de cargos, além de emendas parlamentares, para você ter a chamada governabilidade. Bom, Carlos Vieira é um dos nomes só, mas pode ser que essa porteira venha fechada, não é, Gustavo Segreco? Muito mais gente incluído ali. Venha, precisamos votos. E em troca de votos a gente dá cargos. Rita Serrano foi muito elogiada pelo presidente na época que saiu. E aí a pergunta é, se foi tão elogiada, era tão boa porque saiu. Mas aí ela a resposta carreira, era... Sim, claro. E foi muito elogiada. Inclusive o próprio Piperno mencionou muitas questões que ela conseguiu na sua gestão. Mas aí a dúvida Ele escreveu na carta de despedida todas as questões que ela fez. Todas. Sim. Então a pergunta seria... Parecia mais uma carta de admissão do que de demissão. De que vale toda essa gestão boa que os números mostram, a senhora Rita Serrano fez. E aí trago outra pauta, provocando um pouco também, que o presidente Lula na época mencionou, eu não tenho culpa se os partidos políticos não têm mulheres para oferecer para esse tipo de cargos. Isso de alguma maneira é uma ofensa, porque com certeza tem muitas mulheres em muitos lugares que não somente têm capacidade, como capacidades superiores a muitos homens que estão aí simplesmente porque aportam um voto nasquelas propostas que o governo tem. Tá vendo? Porque presidente indefensável nesse caso, Elaine? Indefensável, concordo com o Segre. É indefensável porque a gente tem muitas mulheres com muitas habilidades e a gente acabou de falar aqui da ex-presidente da Caixa Econômica Federal que fez um trabalho brilhante, né, muito melhor do que o seu antecessor, que foi aí sujeito de muitos escândalos, né, e ela fez um trabalho brilhante, inclusive trazendo aí o nome da Caixa para o cenário de instituições financeiras novamente que mereciam aí respeitabilidade do mercado como um todo. Ela fez todo esse trabalho em pouquíssimo tempo, ela conseguiu reavivar essa instituição em pouquíssimo tempo. Então, de fato, a carta de demissão faz jus à pessoa que ela é como gestora, porque ela continua na Caixa Econômica Federal, porque ela é uma funcionária de carreira. E é lamentável que a gente tenha ainda esse tipo de fala no meio político. Acabei de falar da agenda da ONU, né, de que não existam mulheres competentes. A gente tem mulheres aí competentíssimas e, como bem disse o Secret, que poderiam substituir muitos ministros que estão aí, que a gente não está vendo muito trabalho. Ô Luiz Felipe Dávila, será que as pessoas que assumem os cargos do primeiro escalão do governo hoje já entram sabendo que elas podem rodar a qualquer momento por conta de toma lá da cá? Com certeza. Aliás, faz parte da moeda política, como a gente vem discutindo tanto aqui no 3 em 1, faz parte da composição dos votos que você precisa no Congresso Nacional para aprovar matérias. Por isso, a importância de blindar determinados cargos com critérios absolutamente técnicos, ter mandato. Você precisa ter mandato. Que nem é o Banco Central. A gente já tem uma referência extraordinária que é o Banco Central. Né? Por mais que o Lula possa chiar contra o presidente do Banco Central, ele tem mandato, ele não pode ser removido de lá.
Isso é muito importante para dar credibilidade à instituição. Então, esses cargos técnicos, como Caixa Econômica Federal, Banco Central, inclusive Polícia Federal, devia ter mandato descasado do presidente da República para ser tratado como instituições de Estado e não como manobra político-partidária. Concorda, Gani? Concordo, eu acho que essa questão do mandato ela é super importante, coloca estes cargos como mais técnicos. Em algumas instituições poderia ter privatização, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, porque isso impediria o toma lá da cá, usar cargo como barganha política. No setor privado prevalece a lógica econômica, e não a lógica política. E a lógica econômica, basicamente, é quem tem mais produtividade está empregado e mais produtividade é revertido para a sociedade em mais crescimento econômico, mais renda, mais emprego. Então, acho que o critério deve ser meritocrático e técnico. Isso passa por instituições independentes, como é o caso do Banco Central, que ficou independente em 2020 e passa também por processos de privatização. Que foi, Elaine? Você vê tanto quanto ninguém queria essa substituição, que a posse hoje foi esvaziada. Não foi uma posse que todo mundo tratou com alegria e com entusiasmo, não. Foi uma posse bastante esvaziada lá em Brasília, justamente porque as pessoas sabem que isso foi empurrado goela abaixo. Foi bem parecido com o que aconteceu também com o Fufuca e com o Silvio Costa Filho, né? Exato. Aquela coisa meio mocosada, meio ali por baixo dos panos, sem chamar muita gente, sem fazer muito alarme. Não é aquele sapo que ele teve que engolir, né? Ele vendeu na campanha dele essa questão identitária, mas ele mesmo não abraçou isso, mas era justamente para conseguir apoio de setores da sociedade. E o que agora a gente percebe é que o poder do Centrão é maior do que essas questões identitárias que ele vendeu, mas ele topou entrar neste jogo. Ele não teve um discurso de meritocracia desde o início.